É carnaval e a liberdade religiosa desfila pela avenida. No vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre o enredo da Gaviões da Fiel e as implicações dele para o direito e para a teologia cristã. Deixe seu like, seu comentário, se inscreva no canal, sobretudo compartilhe esse vídeo com os seus amigos. E mais uma vez, a religião é tema da Gaviões da Fiel, a escola que é um braço carnavalesco do Corinthians, ou melhor dizendo, da maior torcida organizada de um dos mais importantes clubes do futebol paulista. O samba enredo escolhido reflete sobre tolerância religiosa e o sincretismo no Brasil. Sincretismo que é parte da identidade nacional, em grande parte em decorrência das marcas deixadas pela escravidão no país. Os negros, sequestrados de sua terra natal, traziam para o país percepções sobre Deus, percepções sobre a religião que remetiam às suas terras natais. E com isso eles eram perseguidos. A melhor forma de fugir disso era combinar elementos da própria cultura com elementos do catolicismo. Isso dá origem ao que a gente conhece como sincretismo religioso e que deságua em compreensões dessas religiões através do candomblé e também, e até de forma especial, por assim dizer, apesar de ser uma religião mais recente, da Umbanda, que mixam elementos do cristianismo católico com de algumas religiões de matriz africana. Por que eu acho que esse enredo que exalta essas características na cultura brasileira merece um vídeo e assim deve ser levado em consideração aqui no canal? É que, basicamente, eu entendo que através dele a gente consegue perceber algumas tendências que têm sido muito frequentes no Brasil no que diz respeito à tolerância religiosa, no que diz respeito à liberdade religiosa e, consequentemente, à convivência pacífica entre confissões de fé diferentes. Muitas pessoas, através do movimento ecumênico, têm compreendido que Deus é um só e as religiões são meios, caminhos, estradas diferentes para um destino comum. Durante muito tempo, o movimento ecumênico ele era classificado, ele era encarado de uma forma um pouquinho diferente dessa. No final do século XIX, a gente tem muitos movimentos nos Estados Unidos que se propõem a fazer um diálogo entre diferentes denominações protestantes com fins de evangelização mundial. Então a gente tem, por exemplo, os movimentos capitaneados pelo Moody, Dwight Moody, grande pregador do final do século XIX, que se propôs a fornecer educação para jovens universitários que dedicariam parte das suas vidas às missões mundiais, dedicariam parte de sua vida à pregação em diferentes partes do mundo. No século XX, o ecumenismo cristão, como ele foi concebido inicialmente, também se propõe a fazer um diálogo interdenominacional em que as igrejas se propuseram a, mais uma vez, trabalhar na evangelização com uma ênfase um pouco maior nas questões sociais, nas questões que tangenciam a condição do pobre, a condição de vida nos países mais pobres, enfim. Isso foi algo que aconteceu bastante naquela época, em especial ali com o Concílio Mundial de Igrejas, com o Pacto de Lausanne, que foi financiado, foi muito apoiado por
grandes pregadores da época, como John Stott, também o Billy Graham, né, um batista e o outro anglicano. Então nós tivemos assim tipos de movimentos ecumênicos que se uniam em torno de pautas comuns ao protestantismo, ao cristianismo naquela época, para objetivos comuns. Eles não negavam o que havia de diferente entre eles, mas sentavam à mesa para, dessa forma, cumprir objetivos comuns que superavam suas diferenças. Essa concepção cristã de ecumenismo, que foi importante no século XIX, que persistiu no século XX, foi expandida nessa época, é diferente do ecumenismo como a gente vê defendido, em especial, no terceiro setor brasileiro, né, pelas ONGs, é diferente do ecumenismo que a gente vê também na arte e que a gente percebe no enredo, por exemplo, da Gaviões da Fiel. É um tipo de ecumenismo que realmente coloca todas as religiões como tendo um destino comum, tendo um objetivo comum. E quando a gente fala em objetivos comuns, normalmente a gente fala sobre aperfeiçoamento humano, a gente fala sobre a mitigação da dor, fala sobre solidariedade e outros pontos que são importantes, mas que na realidade não necessariamente são os pontos centrais das religiões e das confissões de fé. Muitas pessoas preocupadas com as guerras religiosas têm proposto soluções para lidar com essa questão que não são as melhores. E uma delas é fazer a defesa de que todas as religiões são iguais, absolutamente. E eu entendo que esse não é o melhor caminho. Respeitar a singularidade das religiões, as suas concepções sobre Deus, sobre suas práticas, sobre o que é certo a fazer, é algo que, às vezes, não é o objetivo maior dos movimentos ecumênicos. E eu entendo que a gente acaba tendo alguns prejuízos à liberdade religiosa causados pela boa intenção e pela boa vontade de combater a intolerância religiosa. Um autor que lidou bem com essa questão e que mostrou esse problema que eu apontei para vocês no início é o teólogo norte-americano D.A. Carson, que escreveu esse livro aqui, O Evangelho Amordaçado, o Cristianismo Confronta o Pluralismo, um livro bem volumoso. Nesse livro, ele lida com algumas questões que têm a ver com a filosofia e com os postulados, com os fundamentos da visão pluralista, que é muito influenciada pelo pós-modernismo e as implicações disso no campo da religião. O pluralismo, basicamente, assim, de uma forma muito simplificada, a gente pode afirmar que é um movimento que preza pela inexistência de verdades universais e, com isso, é claro, perde-se a possibilidade de afirmações sobre Deus, sobre a religião, sobre a transcendência, que sejam, assim, bastante firmes. Nesse livro, nas páginas 32 e 33, o Carson faz algumas provocações que eu acho que são interessantes para a gente pensar sobre as implicações dessa visão pós-moderna, sobre as implicações do pluralismo no contexto das religiões tradicionais. E o Carson vai dizer o seguinte: se alguma religião alega, em alguma medida, que outras religiões estão erradas, cruza-se a linha e provoca-se imediatamente a incitação. O pluralismo é questionado. A exclusividade é uma ideia religiosa que não pode ser tolerada. Por conseguinte, o proselitismo é uma palavra proibida. Não se pode deixar de observar o paradoxo esmagador. O evangelho da tolerância relativista talvez seja o mais evangelístico da cultura ocidental no momento, exigindo aprovação e sem rivais. Bem, na visão do Carson, o que a gente está encarando aqui é um tipo de movimento filosófico que tem implicações na religião que nega as verdades universais. E, por isso, ele acaba compactando as religiões como sendo meras declarações de fé que não dispõem de uma universalidade. Elas não podem ser consideradas efetivamente verdadeiras. Ou seja, não há mais a possibilidade de que as religiões, dentro desse tipo de leitura da existência, possam fazer afirmações duras sobre as suas crenças distintivas, sobre como elas são diferentes, inclusive
diminuindo a possibilidade de que elas promovam isso no debate público, ou seja, de que o proselitismo, que a possibilidade de comunicação dessas ideias seja também um pouco tolhida. A consequência, portanto, é uma diminuição na liberdade de pregação. Na página 33, o Carson continua o argumento dele dizendo o seguinte: a pressão do pluralismo filosófico tende a sufocar qualquer opinião firme que faça declarações de verdade exclusiva. Todas, quer dizer, exceto a opinião dogmática de que todas as opiniões dogmáticas têm de ser rejeitadas, e a opinião dogmática de que devemos descartar qualquer asserção de que algumas opiniões são falsas. Vários grupos, em reação a isso, respondem ficando na defensiva. Eles fecham o círculo em torno de si mesmos a fim de se protegerem dos ataques externos e gritam slogans. Pois bem, o que isso tem a ver com o enredo da Gaviões da Fiel e o que a gente pode aprender sobre liberdade religiosa com base nisso? O enredo da Gaviões, ele tem um mérito e tem uma beleza própria e correta no sentido de falar que o Brasil precisa ser um país mais tolerante. O fato é que, se nós formos pegar os dados das instituições que se preocupam a analisar ataques de natureza religiosa, crimes de intolerância, a gente percebe que o nosso país, ainda que esteja longe de ser um dos piores para se viver, muito pelo contrário, em relação à liberdade religiosa, nós vivemos num país muito bom. Mas ainda assim, existem casos de violência que precisam ser coibidos. Iniciativas artísticas, como o enredo da Gaviões, se propõem a falar o seguinte: olha só, a gente precisa viver num país que seja de uma democracia religiosa ainda maior. As pessoas não merecem ter os seus direitos afetados. Isso é um mérito positivo e é um mérito bonito. O problema é quando a gente associa esse tipo de pensamento correto necessariamente com a lógica de que agora a gente precisa, para proteger as religiões, negar a singularidade de cada uma delas. Quando a gente pensa que a gente precisa negar a diferença das religiões, as diferenças de suas crenças, de suas práticas, o que a gente está promovendo não é um Estado mais democrático religiosamente, mas um Estado menos democrático religiosamente. Por quê? Porque a gente está roubando a possibilidade dessas religiões se mostrarem como diferentes, se mostrarem como distintas e fazerem afirmações, ainda que duras e fortes, sobre como elas compreendem a realidade, sobre o que elas entendem que é o certo a fazer, ou como atingir a salvação ou aplacar a ira do seu Deus. Tentar unificar todas as concepções sobre Deus com base num bojo só faz com que a gente tenha menos diversidade religiosa e não mais liberdade religiosa. E ao contrário de ter mais tolerância religiosa, a gente acaba tendo menos tolerância religiosa. Por quê? Porque a gente tenta diminuir as distinções sobre as afirmações que as religiões fazem sobre o que é certo ou não, sobre qual Deus servir, sobre o que é ética ou sobre como encontrar uma vida melhor. Nesse sentido, então, na busca por uma liberdade maior para o exercício religioso, muita gente tem ido pelo caminho de negar as diferenças entre as diferentes confissões de fé. Ou seja, mirando em um Estado mais democrático e mais livre, a gente acaba acertando em um Estado mais persecutório e menos plural. É engraçado a gente falar que todas as religiões são iguais, né? Normalmente pessoas com mais recursos, nas grandes cidades, com uma visão de mundo mais cosmopolitana, costumam empreender viagens longas para o Ocidente, estudar religiões e conhecer outras perspectivas e filosofias de vida, enquanto existem igrejas históricas muito próximas das suas próprias casas. Isso mostra que as religiões não são iguais. A própria busca por diferentes formas
e diferentes concepções e filosofias que marca essa nossa era, mostra que as religiões são sim diferentes e que não dá para simplificar tudo na ideia de que nós estamos apenas em estradas paralelas levando ao mesmo destino. Isso não é verdade. As religiões têm proposições diferentes sobre quem é Deus, sobre como ele se manifesta, sobre o que ele é e sobre como a vida deve ser vivida. Mais do que isso, as religiões também dizem respeito ao que acontecerá pós-vida. E o que vai ser essa outra vida? Na realidade, a gente tem diferentes concepções que são, por vezes, excludentes entre si. Por isso, nós não estamos todos indo pelo mesmo caminho. E quando a gente vai por esse tipo de afirmação, a gente acaba ignorando as diferenças religiosas que existem e que devem ser respeitadas num Estado democrático. Uma das preocupações que eu tenho com essa discussão é de que, ao desvalorar, ao diminuir, uma das preocupações que eu tenho é que, ao diminuir a diferença entre as religiões, o que a gente pode acabar promovendo também é uma limitação no discurso delas. Um cristão, por exemplo, perde a liberdade de falar sobre Jesus como sendo o único caminho, algo que, recentemente, e a gente falou sobre isso num outro vídeo, o Estado da Bahia denunciou como intolerância religiosa, como crime. Da mesma forma, um muçulmano não pode falar para um cristão que ele está errado por adorar uma trindade, e que a trindade seria, na perspectiva de um muçulmano, 3 deuses ao invés de um único. Alá, portanto, não é o mesmo Deus dos cristãos em certo sentido. E deve haver a liberdade para que um muçulmano faça essa afirmação para um cristão, desde que não deseje utilizar mecanismos de violência ou o braço do Estado para fazer as suas afirmações. Isso vale para todas as outras confissões de fé. A gente não pode transformar a diferença entre os discursos religiosos necessariamente em um tipo de violência simbólica. Não, isso é apenas liberdade, e a liberdade deve ser atingida para todos. E essa liberdade, em especial, é ainda mais valiosa para as religiões que têm o proselitismo e têm o convencimento entre os seus membros como algo fundamental. No caso, o cristianismo, em suas mais diferentes matrizes, e também o islamismo, como um exemplo que também trabalha através do convencimento para adquirir novos membros, novos adeptos. A consequência desse tipo de ecumenismo, minha gente, não é das melhores. Por quê? Ele até mantém um tipo de aparência e um tipo de liturgia que separa judeus, cristãos e islâmicos. E também as religiões de matriz africana com as suas práticas. Mas no final ele coloca todo mundo numa sopa onde a gente já não consegue mais distinguir o que são as crenças de um ou de outro. Isso não é respeito. O respeito e a tolerância entre as religiões é algo fundamental e é algo importante, justamente pelo fato de que nós convivemos com as nossas diferenças, com as nossas expectativas, com as nossas concepções diferentes, respeitando o espaço um do outro. Mas não necessariamente para isso, rompendo as barreiras que nos distinguem uns dos outros. Aquilo que nós cremos é importante para nós, nós podemos desejar comunicar aos outros. Isso, na verdade, é algo fundamental em um Estado que se propõe a ser democrático. Entretanto, desconfigurar e desconsiderar as diferenças entre as próprias religiões parece ser um tipo de desrespeito e de violência contra elas mesmas. Eu não vejo que seja um problema uma ONG, uma entidade do terceiro setor ou uma igreja decidir simplesmente abrir mão de suas crenças em prol de uma leitura mais plural do mundo. Isso também é liberdade religiosa. O problema é quando o Estado prefere promover esse tipo de visão. E a razão para isso, na minha opinião, é que nós passamos a ter um Estado defendendo aspectos
e crenças que não estão dentro do seu domínio. O Estado, dentro da Constituição brasileira, é proibido de promover concepções dogmáticas sobre religião. Isso faria com que ele estivesse beneficiando alguém. Ou, mais do que isso, faria com que o governo tomasse um tipo de postura e posição que é eminentemente religiosa, algo insustentável para um Estado democrático. Quando um agente do governo, promovendo políticas públicas, afirma que todas as religiões são iguais, ainda que para um fim nobre, que seria a liberdade religiosa, o que nós estamos tendo é o governo fazendo afirmações sobre teologia, sobre Deus, que não são lícitas, que são vedadas a ele pela Constituição. Ou seja, o Estado promover uma religião sincrética ou o governo afirmar que todos os caminhos levam a Deus é um tipo de afirmação religiosa, de afirmação confessional que não é legítimo, que vai além da sua esfera de ação e que, portanto, é inconstitucional. Eu já mencionei aqui esse livro, Em Defesa da Liberdade Religiosa ou de Crença, publicado pela ANAJUR, Associação Nacional dos Juristas Evangélicos, que traz em um dos artigos, o artigo escrito pela Gabriela Vitor, uma importante contribuição sobre esse tema. Ela vai dizer, na página 135, o seguinte: a liberdade de expressão religiosa liga-se diretamente com a ideia de neutralidade religiosa e ideológica do Estado, uma vez que ela tem como decorrência o poder de não identificação dos poderes públicos com essa ou aquela organização religiosa ou não religiosa, permitindo que o Estado esteja aberto à autonomia individual e coletiva, bem como ao pluralismo da sociedade civil. Por consequência, com a laicidade estatal, impede-se qualquer estratégia determinada de remoção da religião de dentro da esfera do discurso público. Em contrapartida, o Estado também não pode ser utilizado para remover determinadas crenças do discurso público em nome do princípio da neutralidade confessional. Logo, deve-se favorecer a livre disseminação das religiões, com base na promoção de uma raiz pública secularizada, para que não haja assimetria no discurso. O que nós vemos, por vezes, é esse tipo de posição colocada pela Gabriela Vitor como inadequada. Quando o governo toma o espaço de fazer afirmações sobre Deus, seja a de um Deus na concepção católica, como foi o Brasil no período do Império, seja o de um Deus secular que se revela através de todas as religiões, nós vemos a mesma tendência de erro, o Estado fazer afirmações sobre algo que está fora da sua seara. E eu acredito que o que nós vivemos hoje pode ter implicações, é claro, até menores do que o impacto que o catolicismo promoveu em sua época de religião dominante, em época de religião estatal. Entretanto, nós temos talvez algo um pouco pior, que é, num Estado que se propõe a não defender uma ideia sobre Deus, diferente de uma época confessional, nós estamos tendo claramente um tipo de posicionamento religioso por parte do Estado. Isso é algo muito diferente do que a escola de samba, do que o enredo da Gaviões da Fiel trouxe. Na verdade, ela, como instituição, pode promover a sua arte defendendo os valores que bem entender. Ela pode acreditar em santos orixás e entender que essa sopa religiosa toda está certa. Não é dever do Estado lidar com isso. Entretanto, quando a gente tem essa mesma visão,
essa leitura pluralista em um espaço que pertence ao Estado, a gente tem sim um problema. A arte pode promover isso, as mais diferentes religiões podem decidir por isso, mas o Estado jamais pode apoiar esse tipo de visão sem romper com um espaço que não lhe é legítimo, sem entrar numa seara que não lhe é cabível. E alguém pode dizer, mas Davi, qual seria a alternativa então para o Estado lidar com a intolerância religiosa, que ainda existe? É simples. O Estado tem o monopólio da reserva legal. O monopólio da reserva legal faz com que o Estado tenha as condições de poder de polícia tanto para investigar quanto para punir crimes. Quando a gente fala de um caso de intolerância religiosa que descamba para a violência, que descamba para o discurso que quer matar o outro, para o discurso que defende a agressão ou para a agressão que machuca o corpo, a gente já está lidando com um tipo de espaço em que o Estado já não discursa mais promovendo política pública. O Estado age promovendo justiça e retribuição pelo mal que foi provocado por um determinado agente. O Estado faz muito pela liberdade religiosa quando garante o exercício do culto das mais diversas religiões. O Estado faz muito pela liberdade religiosa quando se coloca punindo quem a ataca. O que o Estado não pode fazer é simplesmente agora começar a defender que ideias que se propõem a ser diferentes, que se propõem a fazer afirmações sobre a verdade autopercebida de uma religião, sejam agora consideradas como criminosas, ou sejam desencorajadas através de um discurso pluralista promovido pelo Estado, através de qualquer tipo de política pública. Nós estamos lidando, portanto, com coisas diferentes. O que a escola de samba faz na avenida é algo correto e que é um exercício da sua liberdade de expressão. Quando o Estado se porta com o mesmo discurso, entretanto, o que a gente tem é uma ruptura do princípio de neutralidade religiosa que o Estado tem a obrigação de ter. E o que a gente tem é um ambiente propício para que o Estado agora comece a perseguir visões de Deus que sejam distantes de uma leitura totalitária de que todas as religiões são diferentes. Uma leitura que desconsidera a realidade sobre a diversidade de concepções sobre Deus, sobre as concepções do que é certo a fazer, sobre as concepções do que é a verdade, sobre a concepção de qual é o livro sagrado. Nessa esfera o Estado não pode entrar. Ainda que pareça para alguns uma solução adequada para os conflitos religiosos no Brasil. Mais um vídeo chegando ao fim e você pode ver um pouco mais das nossas opiniões sobre liberdade religiosa na playlist preparada sobre esse tema. Se gostou desse material, curta, compartilhe com os seus amigos e deixe também a sua opinião, que é muito importante para mim. A gente se vê na próxima. Até lá. Tchau.